A Suprema Corte precisa assegurar ao país esta estabilidade institucional, essa estabilidade da segurança jurídica. E nós não estamos vendo isso acontecer na Suprema Corte do nosso país, formada por 11 ministros que precisam pensar nas suas decisões, não nas suas convicções pessoais, mas na leitura e na interpretação da lei como ela é, e não como os seus desejos, e não também como a sociedade quer. Ora, se o Supremo Tribunal Federal, há 2 anos, consagrou a prisão em julgamento em segunda instância, como é que você, numa canetada, como se fala no popular, derruba este princípio? Mais ainda, o presidente da Suprema Corte já antecipou pautar esta matéria para o colegiado examinar em abril, o que também significa uma preocupação. Então, essa instabilidade, essa insegurança jurídica é o pior dos mundos que nós podemos ter em nosso país. Mas não foi só isso. Uma outra liminar, também monocrática, do ministro Marco Aurélio, suspende os efeitos de um decreto presidencial que trata da venda dos ativos da Petrobras, senador Cristóvão. Aí nós criamos uma insegurança jurídica na área econômica, mas tão relevante nos seus aspectos de impacto na economia, da liminar do ministro Marco Aurélio sobre o decreto presidencial dos ativos da Petrobras, foi a segunda decisão da Justiça de São Paulo, que pela segunda vez suspende o acordo entre a Boeing e a Embraer, 2 empresas privadas, uma com capital participante da União e outra uma empresa estrangeira privada. Essa insegurança jurídica vai gerar, sem dúvida, um impacto muito negativo sobre todos os investidores internacionais que estão olhando o Brasil com grande interesse de um governo que se apresenta como liberal na economia e abrindo as portas para mais investimentos. Nós não temos poupança interna capaz de alimentar, de estimular novos investimentos. Nós precisamos do capital estrangeiro, mas o capital estrangeiro só virá na hora que ele entender que aqui há segurança para fazer esses investimentos. Essa insegurança jurídica vai afastar o interesse. Eu acho que o Poder Judiciário precisa entender o custo que de uma decisão dessas representa e o seu impacto sobre o futuro do país. Exatamente é nessa medida que essas decisões precisam ser olhadas e interpretadas. No campo econômico, tão grave quanto no campo institucional, em que os poderes precisam ter equilíbrio nas suas competências e responsabilidades. Não pode a Suprema Corte impor manifestações de decisões desta casa que são próprias desta casa, são responsabilidades desta casa. Tudo isso pesa sobre o entendimento internacional da situação de instabilidade jurídica, insegurança jurídica e insegurança institucional. Que a democracia se fortalece cada vez mais exatamente no equilíbrio entre judiciário, legislativo e executivo. Quando há um desequilíbrio, um poder se sobrepõe a outro, como aconteceu em relação à Suprema Corte e esta casa, ou ao poder legislativo, ou executivo, melhor dizendo, nós estamos criando uma insegurança jurídica inaceitável.